Então, nesse momento, nós vamos passar para a fase das perguntas, das discussões, dos debates, em que eu vou fazer algumas perguntas dirigidas aos grupos e depois os participantes podem também perguntar em relação às propostas de cada um dos grupos, tá bom? Eu vou iniciar com uma pergunta que vai ser respondida pelos dois grupos e quem vai responder primeiro vão ser os representantes do grupo um, Arthur Arthur e Eduardo, e depois do grupo 2, Evaldo e Sara. Tá bom? Cada grupo vai ter até 2 minutos para responder. Vocês podem responder à vontade. Então, a pergunta é para os dois grupos, tá? A gente não sabe quais são as riquezas que tem em Marte. Elas não foram ainda bem exploradas. Não se sabe ao certo se tem diamante, ferro, ouro, prata, não é? Então, se por um acaso descobrirem bastantes riquezas em Marte, essas riquezas poderão ser enviadas para a Terra para serem vendidas aqui na Terra, não é? E aí eu pergunto para os dois grupos, dentro das propostas que vocês trouxeram, essas riquezas, porventura encontradas em Marte, elas vão para quem, para que elas, o resultado dessas vendas vai ficar na mão de quem? Todos os habitantes da colônia ou só aquelas empresas ou pessoas que explorarem? Pode começar o grupo um a responder. Olha, depende da viabilidade econômica disso. Porque a viagem de Marte para a Terra é longa. Ela fica mais curta, se eu não me engano, num período de 22 anos, se eu não estou enganado. Então, para fazer um transporte de tanto material assim, é complicado. Eu não sei o que o resto do grupo acha, porque a gente realmente não chegou a discutir isso. Mas talvez seria mais viável pegar algum asteroide do cinturão de asteroides e redirecionar a órbita dele. Mas a pergunta é no seguinte sentido: havendo um lucro, um proveito, um ganho, esse ganho iria Aham. apenas para a mão dos exploradores ou ficaria para todos, seria dividido para todos os habitantes da colônia, em caso de ganho, de lucro, não é? Sim, e respondendo ao que Uhum. você falou, de 2 em 2 anos, Arthur, as órbitas dos planetas elas ficam alinhadas. Aí é bem mais Ah, rápido. 2 em 2. 2 em 2 anos, Certo. tá? Ok. Eduardo quer falar Pensei que também. fosse maior. Eu só ia mencionar que, como a gente colocou lá nas nossas respostas na questão da renda básica universal, que seria dividir uma quantia em dinheiro para cada cidadão que pertence ali à nação, né? Para proporcionar para todo mundo a satisfação das necessidades básicas. Eu acredito que entra nesse quesito, no caso, se a gente fosse dividir, né, as riquezas que tem ali no planeta. Mas como a gente colocou ali no nosso trabalho, isso não é viável por conta de outros exemplos que a gente observou aqui na Terra. Então, acredito que não seria viável a gente estar fazendo isso. Então, ficaria nas mãos da pessoa mesmo que for ali explorar, da empresa que for explorar, e não de todos os cidadãos. Esse Ok, é meu Isso é ponto. coerente com o direito à propriedade que a gente previu. entendi. Ok. Tem a palavra agora, Valdo e Sara. Sara, você quer falar primeiro ou... Pode falar, depois eu comento. Tá bom. É, a gente tem que. Qual que é? A gente tem que comentar sobre o que o Arthur falou ou a pergunta que o professor falou? Tô bem perdido. Vocês respondem a mesma pergunta. Havendo um ganho das riquezas de Marte, esse ganho vai para quem? Para a empresa que explorou ou para todos os habitantes da colônia? Então, eu acho que, tipo, numa visão mais ampla desse sistema que a gente tem, eu acho que seria viável a gente distribuir ele, porque senão vai criar aquela disparidade de pessoas de novo em que tem aqui na Terra. Você pega, tem o Elon Musk, que é um cara super rico, tem outros caras super ricos assim, e tipo, claro que os ganhos deles são tipo por projeto sobre que eles têm, entendeu? Mas sobre minérios, essas coisas, as empresas que trabalham com isso, que tudo mais são
são ricas, são monopólios também. Então, eu acho que a divisão desses bens, não para cada pessoa do mundo, mas que esses ganhos sejam distribuídos em educação, em saúde, em programas e outras coisas assim que possam beneficiar a todos no planeta, já que é um planeta novo, um planeta que está em construção. Oi? Ok. Sara vai falar agora. Como o nosso lema é equidade, a gente não quer que tenha uma grande potência no planeta, que, por exemplo, enriqueça mais do que o resto da população, que tenha um poder maior sobre a população. E se a gente deixasse todos esses lucros na mão de uma só entidade, a gente estaria indo contra esse nosso princípio. Então, que nem o Evaldo falou, eu acredito que a gente possa distribuir esses lucros para a população, não em forma de dinheiro, por exemplo. Não é cada cidadão que vai ganhar determinada quantia de dinheiro, mas todos os cidadãos vão se beneficiar porque vai ser investido em educação, em coisa de projetos ambientais, para abastecer locais com alimento. Por exemplo, que nem nos postos de saúde a gente vai distribuir camisinha absorvente, calcinha absorvente de graça. Não são produtos baratos, a gente pode usar esse dinheiro para comprar esses produtos para que a distribuição seja gratuita para a população. Legal. Obrigado aos dois grupos pelas respostas. Você vê que houve divergência, não é? Nas respostas dos dois grupos. Que legal. Isso é bom porque leva quem está assistindo a refletir sobre um ponto e sobre o outro posicionamento, não é? Muito legal. Eu vou fazer agora uma segunda pergunta e aí a gente vai inverter a ordem de resposta. Vamos começar com Evaldo e Sara e depois passamos para Arthur e Eduardo. Então, dentro do projeto de vocês, qual é a importância da educação para crianças e adultos? Essa educação seria paga ou gratuita? E todos teriam que participar da educação ou alguém, se não quisesse ir para a escola, poderia ficar de fora? Podem falar, Sara e Evaldo. Então, como a gente falou no nosso projeto e está na bandeira, a educação vai ser um dos principais pilares na construção da nossa sociedade, porque a gente acredita que conhecimento é poder. E praticamente todas as pessoas poderiam ter o acesso à educação, seja ela básica, superior e média, de forma gratuita, a gente colocou, e que, no caso das crianças, a educação vai ser mais priorizada, voltada para as crianças na questão de criatividade, pensamento crítico e esse tipo de coisa, porque a gente acredita que conhecimento não vem só do que é teórico, e sim da prática, da exercício da criatividade é uma coisa que tanto constrói caráter quanto faz você ter uma visão de mundo diferente. Então, a educação é muito importante para a nossa nação e ela vai ser priorizada com certeza. E exatamente como a Sara falou, a educação será a base de tudo, já que um povo, um país, um mundo educado é um mundo muito mais evoluído, muito mais coeso que o mundo que vivemos hoje em dia, em que há uma desigualdade educacional em vários aspectos. Então, a educação será priorizada também com várias matérias e conteúdos novos que não são aprendidos aqui nesse novo mundo, no nosso mundo, que serão a educação sexual, o veganismo e outras bases, outras coisas que estão em mudança no nosso mundo e que isso seria muito muito importante, muito relevante nesse novo mundo em Marte para que nós possamos conseguir conviver com mais diversidade, mais as diferenças sem que possa haver discriminação nem nada, em que a educação tem uma grande parte, uma grande relevância toda nessa questão, entendeu? É isso. Sara, você quer complementar? Pode ser. Eu só tenho uma coisa para. Eu quero complementar sobre Opa, apertei. Sobre o veganismo, porque assim, a gente vai implementar o veganismo nas escolas, porque o veganismo ele é uma maneira de você se alimentar e você plantar produtos, consumir produtos de maneira sustentável, mas a gente não vai obrigar ninguém a aderir, por exemplo,
Se a criança quiser levar um lanche de casa que contenha carne, que contenha elementos vindos de outros animais, é direito dela, porque como a gente colocou nas nossas propostas em relação às crianças, a individualidade delas e a forma como elas podem decidir por si é uma coisa muito importante para a gente. A gente quer que elas também tenham autonomia nas próprias vontades. Então, apesar de ter ali a proposta do veganismo, ninguém vai ser obrigado a aderir. É só as escolas que vão oferecer esses alimentos. Ok. Vamos passar então agora para a resposta do outro grupo, Arthur e Eduardo. Sim, sim. A educação é um dos primeiros direitos sociais que a gente previu e consta no segundo artigo da nossa Constituição, que é dever do Estado permitir a educação pública de qualidade e gratuita a todos. Dito isso, a questão que você comentou de ser permitido a pessoas não participar da escola, fazer um esquema de homeschooling, talvez, ou algo assim, a gente não chegou a discutir, mas eu entendo que é permitido, visto que isso entra no direito de intimidade da pessoa, até certo ponto. Faz parte da individualidade dela os estudos e isso pode ser desenvolvido de maneira independente pela família. Pelo menos é como eu percebo. O Eduardo pode discordar. Não, eu concordo com o Mas, Arthur de e qualquer forma, o homeschooling nesse caso, ele precisa ter um certo nível de regulamentação do Estado para garantir que as informações lá são verdadeiras e o ensino está sendo funcional. só para complementar, eu concordo com o Arthur e concordo com o outro grupo também, né? Quando eles falam que a educação seria uma das bases da sociedade deles, assim como é deles, a nossa também. Né? Porque a partir da educação a gente consegue ter uma ampliação no nosso modo de pensar, né? E assim a gente extingue algumas formas de preconceito, algumas formas de violência, que a partir da educação a gente consegue ampliar nossa visão e acabar impedindo que isso cresça, por assim dizer. Né? Daí uma das propostas da nossa escola, das nossas escolas, seria a educação sexual desde a infância e a educação psicológica também, para a gente preparar um psicológico para o futuro, para se tornar boas pessoas, bons adultos, bons cidadãos, né, no caso. Mas se me permite fazer um comentário, a ideia deles do veganismo na escola eu achei bem original e achei interessante. Que bom. Os grupos divergem, mas também concordam, não é? Isso é legal, ver pontos comuns, pontos de consensos e pontos de divergência. Para quem está assistindo é muito bom. Então, vou passar para a terceira pergunta, e aí a gente vai dirigir para Eduardo e Arthur, e depois para Sara e Evaldo. Então, olha, vocês propuseram regimes políticos diferentes, né? As propostas dos regimes políticos dos dois grupos não são a mesma, são diferentes. Isso é bom para a gente aprender com eles, não é? Então, seria agora um momento de vocês defenderem o regime político de vocês. Como é que funciona o regime político de vocês e quais são as vantagens para os colonos que vão para Marte? Porque se alguém quer ir para Marte, ela deve querer também uma sociedade onde ela tem um regime político que seja bom para ela, não é? Então, é o momento de vocês defenderem os regimes de vocês. Como é que eles funcionam e quais são as vantagens para os cidadãos da colônia? Primeiro a gente descarta, né, a primeira possibilidade que estava descrita ali, que era o regime totalitário, porque ele vai contra todos os princípios que a gente estabeleceu no nosso país, né, que seriam os princípios de igualdade, de liberdade do indivíduo, e o Estado totalitário ele impede isso, então ele já é automaticamente descartado. E daí, durante discussões no nosso grupo, a gente ficou em dúvida sobre a democracia representativa e a participativa, e debatendo ali, a gente acabou optando por utilizar um híbrido dos dois, né? A gente vai utilizar os três poderes políticos que a gente já tem aqui no Brasil como base, mas colocando o executivo de modo representativo e o judiciário de modo
judiciário não, o legislativo de modo representativo, modo participativo, né? Uhum. Se Arthur quiser comentar um pouquinho. Tudo isso a gente fez. Ah, sim. Tudo isso a gente fez tentando aumentar a liberdade política dos nossos cidadãos. Mesmo a pessoa pode até escolher não participar da política, visto que o voto e a participação nas discussões legislativas é facultativa, é a escolha do cidadão. Mas tem um ponto que a gente não chegou a comentar tanto na nossa apresentação, que vale a pena mostrar, falar, né? E ele também indica essa maior liberdade, essa maior autonomia, que a nossa república, a República de Ostara, ela é federativa. Cada domo ou cidade tem bastante autonomia para legislar conforme as suas demandas, desde que de acordo com a Constituição e se for feito de forma democrática. Deixa eu conferir qual artigo da Constituição é isso. O terceiro artigo da nossa Constituição diz que as cidades ostárias têm autonomia para promoverem as leis que desejarem, contanto que seja feito de forma democrática e em obediência à Constituição. Isso traz mais liberdade, mais flexibilidade para os legisladores, para as pessoas. Podemos passar então para Evaldo e Sara. Sara, Evaldo? Pode falar. Então, o tipo de governo que a gente escolheu foi a democracia direta, que é quando o povo ele participa das principais decisões políticas. E as vantagens, as partes boas dessa, argumentos a favor dessa democracia é que na democracia que a gente vive atualmente, a opinião do povo só é consultada de vez em quando. E os políticos, depois que eles são eleitos, eles praticamente fazem o que eles querem. Eles não têm uma obrigação por lei de cumprir as promessas que eles fizeram. E a maioria das vezes são promessas vazias, que acabam, na maioria das vezes, não sendo cumpridas. O fim desse tipo de democracia, dessa casta de político, ele ia resultar em discussões mais produtivas, que mobilizam a sociedade, que realmente trazem produtos finais, essas discussões que vão melhorar a sociedade e a qualidade de vida das pessoas, porque é quem mais sabe do que o povo precisa, além do próprio povo. É muito mais fácil você atingir um objetivo em comum de várias pessoas, com várias pessoas trabalhando nesse objetivo, inclusive eu acredito que é por isso que a gente faz trabalho em grupo, do que só colocar apenas um representante, que ele terá que, por exemplo, é ele que vai ter que resolver a maioria dos problemas, ele que vai ter que pensar em soluções, sendo que a gente sabe por prática que mais cabeças são melhores do que uma. Bom, e complementando o que a Sara disse, a gente vai ter a população como a prioridade na voz, e a população será mais ou menos que a federação, ela manda e desmanda realmente, mesmo tendo um representante que será mais ou menos como só como figurante realmente, só para ter alguém à frente, porque sabemos que quando temos representantes que têm uma certa legitimidade em cima do povo, isso não dá certo. Temos vários tipos de ditaduras, de governantes despreparados totalmente e que onde o povo, mesmo tendo um pouco de voz, não é ouvida, é sempre abafada, sempre jogada de canto e sempre sendo vista só a visão do governante ou de quem lidera um povo e um mundo, um país. Então, a nossa democracia, o nosso tipo de governo é muito boa, é adaptada, é muito consistente, coesa com o nosso modo de ver esse novo mundo, de ver essa nova oportunidade da gente conseguir viver em harmonia e em sociedade. Pode complementar, Sara, por favor.
Também uma coisa que eu não lembro se foi falada no trabalho é que, realmente, às vezes, a maioria do povo, por exemplo, o pela maioria, né? Só que, às vezes, a maioria ainda não consegue atingir o objetivo que todo o povo. No nosso sistema existe uma coisa chamada bloqueio, que ele é direcionado para preservar a opinião da minoria. Por exemplo, caso a decisão da maioria seja intolerável de alguma forma, que não consiga atender às necessidades dessa minoria, pode ser usado esse bloqueio que vai impedir que a decisão seja levada. Então, ocorre uma segunda votação, onde acontecem mais discussões, acontecem mais opiniões, são mais fatos colocados em jogo, e assim a minoria ela ainda não fica com a voz silenciada, ela ainda consegue ser ouvida, mesmo que os interesses da maioria das outras pessoas ainda se sobreponham. Muito obrigado pelas respostas. Eu vou fazer uma última pergunta aqui e depois nós passamos para as perguntas do público. Dessa vez a gente inverte a ordem, não é? Começamos por Evaldo e Sara e depois Eduardo e Arthur. Então, imagine o seguinte cenário, não é? Lá no planeta Marte se descobre ou se entra em contato com uma civilização de algum outro planeta que não o da Terra, não é? E nesse contato, a outra civilização traz para os colonos de Marte a ideia de uma nova religião, que é a religião deles, né? E no planeta Marte, vocês colocaram que todos têm liberdade de religião, os dois grupos, não é? Porém, o Estado é laico. Então, eles vão poder passar a religião deles para os habitantes, os colonos de Marte, e aí eu já entro em outra pergunta também. E se alguém no planeta não quiser religião nenhuma, ele tem essa liberdade de não ter nenhuma religião? Então, são duas perguntas em uma, não é? Como é que é a liberdade religiosa ou de não religião nas propostas de vocês? Pode falar, Evaldo. Então, legal. Dá pra ver, ouvir? Tá meio ruim a internet. Tá. Sim. Será total uma liberdade, a liberdade religiosa no Estado laico vai ser total. Todo mundo vai ter o direito à escolha de qualquer religião e de não ter religião, porque isso faz parte da Constituição de liberdade de expressão e tudo mais. Então, não será discriminação, não terá discriminação nenhuma se ela quiser seguir uma religião nova ou qualquer do tipo, ou não seguir nenhuma, porque essa é a nossa base de pensamento, a base da nossa Constituição, que é liberdade a todos, que é todo mundo ter voz de pensar do jeito que quer, conforme algumas restrições, mas que possa sim ter sua voz, ter sua liberdade disso, de seguir o que quer, de seguir o que acha realmente para si, não tendo nenhum tipo de discriminação nem nada do tipo. Então, na nossa Constituição, na nossa modo de viver essa sociedade, será totalmente livre qualquer tipo de manifestação religiosa ou de qualquer religião, cumprindo com os deveres da lei e do direito. Pode falar, Sara. Olha, definitivamente a gente não quer repetir o que aconteceu no Brasil no início da colonização, com os indígenas as pessoas de que tiveram regiões demonizadas, apagadas, esse tipo de coisa. A gente nunca iria impor que alguém seguisse determinada religião ou que não precisasse seguir. Então, qualquer pessoa é livre para escolher se vai seguir uma religião ou não. Esses habitantes hipotéticos de Marte, se eles quisessem, por exemplo, os colonos e falar sobre a religião deles, seria totalmente permitido. Que assim como todo mundo tem o direito de ter a sua religião, manifestar a sua religião, desde que não haja uma imposição da pessoa seguir essa religião, conversar sobre ela, sobre os aspectos, eu acho que não tem problema nenhum. Porque muitas religiões, mesmo que o indivíduo não concorde, não acredite na divindade, tem muitas lições boas que a gente pode seguir no dia a dia. Então, desde que não haja imposição de que os colonos vão ser religião,
nos impõem alguma religião a esses habitantes, não tem problema nenhum o povo ter a Ok, obrigado a Evaldo e a Sara. Vamos passar agora para Arthur, que já levantou a mão, e Eduardo, podem falar à vontade. Eu levantei a mão meio apressado. Vocês têm uma última contribuição para falar? Finalizaram, Sara e Evaldo? Finalizaram? Sim. Bom, por enquanto, o que eles falaram está de acordo com o que a gente discutiu. Inclusive, na nossa Constituição, o assunto da religião é abordado duas vezes, no artigo 5º e no artigo 6º. No 5º, é garantida constitucionalmente a laicidade do Estado. Então, o Estado se mantém laico independente disso, e as pessoas podem praticar a religião que quiserem, ou nenhuma, se não quiserem. No 6º, o Estado não deve interferir em assuntos da vida íntima de nenhuma pessoa, incluindo, mas não se limitando a sexualidade, a religião, o time de futebol e o livre-arbítrio. Então, isso indica que realmente as opiniões da pessoa quanto a assuntos metafísicos assim são inteiramente de responsabilidade dela, contanto que não firam os direitos de outrem. Você quer complementar, Eduardo? Aí só falar um pouquinho da questão social, né? No caso, da mesma forma que os habitantes daqui da Terra, eles vão levar as próprias religiões, as próprias crenças lá para Marte, não teria motivo nenhum para ter algum problema com outras nações trazerem também as próprias religiões, né? Mesmo sem ser aqui da Terra. A única diferença só é que ninguém pode impor, como a Sarah mencionou, e cada um tem a liberdade de querer ou não seguir aquela religião. É isso, a base é isso. Mais um ponto em que todos concordaram, né? Tá bom? Eu tinha outras perguntas, mas eu vou abrir, né, para representantes do público fazerem. Então, vamos fazer assim, tá? A gente abre para participantes de um grupo e depois de outro. Então, para não ficar só participantes de um dos grupos, não é? Então, quem fizer uma pergunta vai fazer para o outro grupo, ok? Então, quem quiser, é só levantar a mão. Aí a gente abre para um, aí vai para o outro grupo, depois volta. Quem quiser perguntar aos colegas que estão representando os seus grupos, pode perguntar, mas você vai perguntar para o grupo oposto, não é? Para o grupo que você não estava presente. Então, alguém quer perguntar? É só levantar a mão. Quem quer fazer alguma pergunta? Samira, pois não. Já temos duas pessoas inscritas. Samira e Patrícia. Pois não, Samira, pode perguntar. Você vai perguntar então, Então, Samira, a Evaldo e a Sabrina sobre alguma coisa em relação às propostas deles, né? Tá bem? sim. Tá. Então, eu gostaria de saber qual seria o sistema penitenciário que eles adotariam lá em Marte. O que aconteceria, qual seria o tipo de pena se a pessoa cometesse alguma infração, algum homicídio, caso assim, e se poderia ter o uso de arma de fogo. Legal. Ótimo. Eu ia fazer essa pergunta, tá, Patrícia? Eu ia fazer essa pergunta, Sabrina. Interessante, não é? Então, Samira perguntou, aí Evaldo e Sara podem responder. A Sara também levantou a mão. E se eu quiser falar primeiro, tudo bem. Pode falar, pode falar. Então, sobre as armas na nossa Constituição, ela será somente para pessoas que serão autorizadas para isso, tipo polícia, segurança, mas só para essas pessoas. Não será aberto a nenhum tipo de pessoa civil ou pública, porque sabemos que corre o risco de haver coisas que não devem ser feitas quando uma pessoa pública, uma pessoa física, coloca a mão em armas e tal. Pode ocorrer acidentes, então a gente deixou só para pessoas que são autorizadas, que estão fisicamente, psicologicamente autorizadas a utilizar uma arma, e só e restritamente a elas, sem nenhum tipo
de abertura a nenhuma pessoa a utilizá-las. Somente polícia, segurança e afins. Sobre o sistema penitenciário, a gente não chegou a discutir sobre como se forma. Vou assumir aqui como eu acho que seria ideal, se alguém do meu grupo discordar, fica à vontade, mas eu acredito que a gente adotaria o sistema de penitenciário de Foucault, que é o sistema panótico, que ele é utilizado inclusive por vários pesquisadores para dizer que esse seria o sistema penitenciário ideal, que permite que um único vigilante observe todos os prisioneiros sem que esses saibam que estão sendo observados ou não. Sobre as penas, que nem a Samira perguntou de homicídio, de infração, cada caso vai ser mais ou menos como a gente tem aqui no Brasil. Cada caso vai ser analisado. Por exemplo, um caso de homicídio aqui no Brasil é de 6 a 20 anos a pena, e pode se estender caso seja um homicídio que tenha alguma coisa a mais. Por exemplo, uma coisa totalmente absurda. E a gente vai adotar esse sistema também. Caso o julgamento ele precise de ter mais informações, aconteceu realmente uma coisa diferente, a gente vai prolongar a pena, a gente vai analisar todos os casos, tudo que aconteceu, para que a gente possa ter daí uma pena que condiza com o crime cometido. Muito bem, ótimas respostas, tá? Vamos passar agora para a Patrícia fazer uma pergunta para o grupo que não participou dessa rodada ainda, que é Arthur e Eduardo. Patrícia, você pode perguntar à vontade. Ela está perguntando aqui, não sei se vocês leram, sobre a questão dos robôs poderem ser usados como escravos sexuais, né? Como vocês poderiam aprofundar um pouco mais a resposta de vocês nessa área e justificar, né? Justificar se vocês vão permitir ou não o porquê, tá bom? Seria legal. A gente chegou a discutir sobre essa questão, mas ela é muito complicada de chegar a uma conclusão, visto que é extremamente abstrata. Não existe nenhum robô que tenha essa capacidade hoje em dia. As inteligências artificiais mais avançadas de hoje, você pode falar com certeza que não tem vida. Então, mas no futuro talvez tenha algo assim. Então acaba ficando realmente complicado de dizer se seria ou não. A princípio. Mas Arthur, na hipótese de haver robôs que possam fazer essa função, serem criados para isso, não é? Como hoje a gente já tem, por exemplo, no Japão, bonecas que algumas pessoas levam, têm convivência com elas, são bonecas também que usam para fins sexuais, mas eles levam também, por exemplo, a um café. Ficam lá tomando café com a boneca lá. Então, na hipótese de haver essa possibilidade, uma empresa desenvolve um robô e destinado a isso, seria proibido ou seria permitido, não é? A princípio, seria permitido, porque entra no direito da intimidade de cada um e o robô realmente não tem vida, como a gente percebe. Quer dizer, não tem tecnologia para isso. Quando tiver, a gente não sabe como é que vai ser o caso. Então, assim, não é uma sanção ainda, a gente não está concluindo, porque por enquanto não existe, mas a princípio é permitido. Eduardo, quer complementar? Então, professor, é que a gente tinha discutido um pouco esse assunto, mas nós não chegamos num consenso. Então, eu penso um pouco diferente do Arthur. Por isso, tanto isso que a gente não colocou Mas não tem problema, tá? Se não chegar em consenso, você pode fazer um contraponto ao que o Arthur falou. Não tem problema. A gente também, se vocês propuseram democracia, que a gente também está numa democracia. O próprio grupo pode discordar do grupo, não faz mal. Pode falar. É que, como o Arthur disse, por enquanto não existem robôs, no caso, que são considerados, tipo, cidadãos, né? Acho que até tem, se não me engano, aquela Sofia, ela foi considerada cidadã pela Arábia Saudita, estava lendo. Foi, exatamente.
E olha, ela é inteligentíssima. Eu já vi algumas entrevistas com ela. Me surpreendeu demais as respostas dela. E o que mais me surpreendeu ali, Eduardo, foi a maneira como ela tratou os humanos, sabe? Uma certa arrogância nas respostas dela. Pesquisa lá depois para você ver. Mas vai lá, você tocou no ponto bem legal. Fala aí, Eduardo. Tá, então eu acredito que futuramente, né, os direitos dos robôs eles vão evoluindo, né? Eles já são, essa Sofia ela já é considerada cidadã, e no futuro eu acredito que mais robôs vão ser considerados cidadãos também. E sendo considerados cidadãos, eles são sujeitos a direitos e a deveres também. Mas no tocante aos direitos, nossa Constituição ela diz que ninguém deve ser escravizado. Então eu iria contra a nossa própria Constituição aqui. Eu acredito que no futuro É, eles vão ser considerados cidadãos, sim, por isso não deveriam ser escravizados, né? Porque isso é muito cruel. Esse é o mas meu ainda ponto. assim se torna uma questão bem complexa. Eu vi um vídeo do Kurgan Sachs, acho que semana passada, então é recente, que comentava desse assunto. Se você, teoricamente, teria como você fazer um robô desses com uma inteligência artificial, mas que não percebe dor. Então, nesse caso, você torturar um robô, para ele seria indiferente, porque ele não sente nada. Ele não veria aquilo como algo negativo. Então, se um robô desses, que tem um certo nível de inteligência, de individualidade, mas não percebe dor, ou não vê dor como algo negativo, seria crime torturar ele? Seria ruim? Essas questões É uma ótima pergunta, não é? são, são muito Porque, complicadas imagine, e são muito distantes da realidade. é uma ótima pergunta. Eu acho que essas questões são bem É, filosóficas, mas vale a pena a gente refletir sobre isso. Tem uma série que é mas bem legal, se vocês depois puderem assistir, ela chama-se Better Than Us. Ela trabalha esse tema aí de uma maneira maestral. Depois, se vocês puderem ver, eu acho que tem no Netflix, Better Than Us. É uma série russa. Excelente. tem Westworld também, que é americana. Uhum. Eduardo quer fechar Mas, o assunto e enfim, complementar, porque nós vamos passar. Temos Maria Vitória que quer fazer uma pergunta, mas se vocês quiserem finalizar, podem finalizar. Eu só ia de novo contradizer um pouquinho e falar sobre. O Arthur disse que as pessoas que não sentem, os robôs no caso, não sentem dor, né? Então não faria mal eles serem torturados. Mas tem pessoas que têm uma doença chamada analgesia congênita que não sentem dor. É verdade. Então, essas pessoas, elas também podem ser torturadas, podem ter os direitos delas tirados, só porque elas não sentem dor. Então, para mim, isso é um ponto que não faz um pouco de sentido. Mas vamos encerrar, porque nós mas temos que enfim, falar de é outros pontos. complicado. É complicado. Dependendo de como o robô ser, ele pode ser mais parecido ou totalmente diferente de como um humano funciona. Por isso que eu Legal. quis Mas trazer são essa. questões que A vale a pena a gente. conclusão Oi. desse dilema só vai chegar quando tiver tecnologia para isso. Que daí a gente consegue ver como é que é o caso, daí a gente consegue entender o que está acontecendo. Verdade, tem esse ponto também, porque cada caso é um caso, não é? Mas refletir sobre isso eu acho que é bem legal, importante também. Vamos passar então, Maria Vitória, você vai fazer uma pergunta para o grupo de Arthur e Eduardo, tá, Maria Vitória? Então, depois a gente vai abrir Samira para fazer, não, Samira para fazer para o outro grupo, tá bom? Então tá, Maria Vitória, você está com a palavra. Maria Vitória, se você quiser abrir o microfone e falar, fica mais legal. Você consegue? Você pode até estender mais um pouco sua pergunta. Então fala, é mais legal, vai. Então, eu queria saber, professor, qual que é o sistema de defesa à mulher que eles implementaram no trabalho deles, no projeto? Pergunta muito importante e relevante, não é? Então, sobre qual é a política na proposta de vocês direcionada às mulheres? Essa política seria definida pelo executivo de Ostara, que é formado por um corpo de ministros. Dependendo do ministério de cada cidade, dos gabinetes que tem, as políticas poderiam mudar. Mas
na Constituição, está previsto que não tem diferença entre gêneros. O artigo 7º diz que todos são iguais perante a lei, independente de idade, gênero, sexualidade, condição econômica e classe social. Então, se houver necessidade de qualquer política para garantir essa igualdade, ela será feita. Eduardo, você quer complementar? Eu acredito que seria basicamente isso mesmo. Aí, só citando o nosso lema ele fala sobre um renascimento, né? No caso, a gente quer pegar como exemplo aqueles erros que o pessoal cometeu aqui na Terra e criar uma nova nação com base numa esperança, né, de que a gente vai ser um pouco melhor. Então, a gente não vai ter nenhuma distinção, seja na Constituição, sejam em campanhas, alguma coisa sobre gênero, raça, sexualidade, identidade de gênero, tudo isso que o Arthur falou ali. É basicamente isso. Ok. Então vamos passar então para a Samira, fazer uma pergunta para o grupo de Evaldo e Sara, tá? Pode perguntar à vontade, Samira. Então, professor, eu gostaria de voltar lá naquela primeira pergunta que eu fiz, e o Evaldo me disse que seriam feitos testes psicológicos para as pessoas responsáveis da segurança usar arma. Eu gostaria de saber quais seriam esses testes, porque aqui na Terra é só pessoas da segurança que têm essa liberdade para usar arma, e são feitos testes psicológicos. E é um caos que é aqui porque há corrupção no meio da polícia. Então eu gostaria de saber o que eles fariam para que não houvesse o mesmo lá em Marte, já que seriam feitos um dos mesmos testes psicológicos que é feito na. Legal. Muito bem. Então tem a palavra agora Evaldo e Sara para responder e podendo aprofundar mais essa política das armas lá na colônia, não é? Que é um ponto, eu acho, bem legal para a gente refletir um pouco sobre o assunto. Então, sobre os testes psicológicos e tal, a gente seria tipo como a gente pegaria psicólogos extremamente estudados, universitários muito bons, por causa que, tipo, ocorre mesmo, sim, essa política, essa corrupção em corporações de polícia, de segurança, mas como no novo mundo a gente talvez não vai ter uma grande extensão de criminosos ou de pessoas perigosas, então eu acho que nessa primeira parte do mundo a gente faria os testes mais como são feitos aqui na Terra, com mais restrições, é claro, com mais pontos a serem verificados de uma pessoa, vendo seus antepassados, ou criminais, ou qualquer tipo de ocorrência, vendo se ela é uma pessoa violenta, se ela é uma pessoa que não reage muito bem à agressividade, a esse tipo de reação, e que se ela estoura muito rápido, se ela estoura facilmente com qualquer coisinha. São esses testes que a gente faria por princípio, já que para ser um policial você não pode estourar, você não pode ser uma pessoa extremamente agressiva em primeiro momento. Então, e por isso mesmo que pessoas assim nunca poderão ter arma ou qualquer tipo de é, armamento de fogo nem nada, por causa que um temperamento explosivo e totalmente animal não seria viável a uma sociedade e uma população igual a nossa. Então, seria isso. Sara, você quer complementar na resposta? Quero. Então, eu acredito que as pessoas que elas vão manusear as armas, elas teriam que não só participar desses testes psicológicos, que nem o Evaldo disse, óbvio, a gente tem que ver se a pessoa é suscetível à violência, se, por exemplo, acontece qualquer coisa, já quer brigar, já parte para o soco, esse tipo de coisa. Mas também acho que essas pessoas que vão manusear as armas, elas deviam estudar e passar em algum tipo de prova sobre filosofia e sociologia. Porque eu acho que quando você entende os princípios básicos da filosofia e da sociologia, você já entende que a violência não é resposta. Você, além de você ter esse emocional preparado para manusear uma arma, você também tem o pensamento lógico na hora. Por exemplo, mesmo que, digamos, um policial ele passou nos testes psicológicos, ele não é agressivo assim no dia a dia, mas aconteceu uma situação que ele se estressou muito
e que vem aquele pensamento na cabeça de fazer alguma coisa. Mas ao mesmo tempo que esse pensamento vem na cabeça, ele também vai lembrar do tempo que ele estudou sobre sociologia, no tempo que ele estudou sobre filosofia, e que a violência não é a resposta, e ele vai pensar nas consequências dos atos, e por isso eu acho que a gente devia também implementar isso, de que a pessoa que vai ter o porte de arma, ela tem que estudar e aprofundar essas duas matérias. Legal. Então, respondido então, a gente vai abrir, Patrícia. Eu acho que, Patrícia, você quer fazer mais uma pergunta? Quero, professor. Então, nesse caso, eu vou pedir para que a gente tenha uma paridade. Para quem do outro grupo não perguntou ainda, Jason, Paula, Rose, possam, depois de Patrícia, fazer também uma pergunta para que a gente tenha aí uma igualdade, tá bom? No tempo de resposta. Pode fazer sua pergunta, Patrícia. É a última rodada das perguntas. Aí a gente vai para a questão que Arthur falou, a gente vai permitir no final, que Arthur pediu para fazer uma pergunta para o outro grupo, a gente vai abrir também para o outro grupo fazer uma pergunta para vocês, Arthur, para poder também ter essa paridade. Patrícia, pergunta aí o que você quiser, fica à vontade. Bom, a minha pergunta é o seguinte: vocês falaram que o sacrifício animal não seria legalizado, mas também falaram que a população teria a liberdade religiosa na prática, não é mesmo? E na prática cristãs e no catolicismo também, a gente realiza o sacrifício animal, como matar o peru para o Natal. E então, em conclusão, estariam cometendo algum tipo de preconceito religioso com isso? Ótima pergunta, Patrícia. Agora, o outro grupo tem a possibilidade de detalhar mais como seria essa política lá em Marte, não é? Em relação à liberdade de culto, face a questão também da crueldade contra os animais, não é? Como é que vocês resolvem esse problema, Arthur? Você pode falar se quiser, Eduardo. Depois eu complemento. Eu só ia mencionar que a gente colocou ali que o Estado é laico, que todos têm a liberdade de manifestar a sua fé, a sua religião, contanto, né, que não vá contra os preceitos que estão estabelecidos na nossa Constituição, nos nossos códigos. Como nos nossos códigos está dizendo que é proibido, né, o sacrifício animal, a crueldade com os animais, isso vai contra o preceito. No caso, nossa Constituição é baseada nisso. Então, tipo, todo mundo tem a liberdade para manifestar sua fé, contanto que não vá contra a Constituição. Não sei se eu me expressei direito, mas acho que deu para entender o que eu quis dizer. Bom, nesse caso aí do peru de Natal, tem dois pontos. O primeiro deles é que não é uma obrigação do cristão, quer dizer, até onde eu sei. Então, no caso, seria outra religião que iria exigir que um peru fosse morto para depois ser comido no Natal. E o segundo deles é que quando você come o peru, o sacrifício dele não foi em vão. É a mesma coisa que você matar uma vaca para comer. E a princípio, isso não é crime em Ostara. Você pode matar um animal para comer. Apesar de que daqui a um tempo, no futuro, eu acredito que não vai mais ter essa necessidade. Talvez consigam fazer carne in vitro, que não tenha necessidade de tirar a vida de um animal, mas até chegar a isso é permitido. Respondido, então, a Patrícia. Então, para a gente fechar essa rodada de perguntas dos participantes, eu vou pedir a Jason, a Paula ou a Rose, algum de vocês, espontaneamente, né, claro, fazerem uma pergunta dirigida a Sara e a Evaldo. Pode ser? Vamos lá. Na apresentação deles, me chamou a atenção Só um minutinho, deixa eu só abrir para os participantes do seu grupo que queiram fazer. Depois a gente pergunta, deixa para você fazer e eles fazem também, tá bom? Mas deixa eu ver. Paula, Rose, Jason, algum de vocês quer fazer uma pergunta para a gente ficar em paridade das perguntas com as respostas dos dois grupos? Paula, pode ser? Ótimo, Paula, vai lá. Pergunta então.
Se você puder abrir o microfone, Paula, seria melhor. Será que você consegue? Tudo bem, faça por aí então, pelo chat. Em relação ao veganismo, o que é que você quer saber? A proposta de uma educação voltada para o veganismo não obrigatória, não é? Eles já colocaram que não é obrigatória. Como implementar isso? Como é que seria implementado isso? Para detalhar mais? Pronto, Sara e Evaldo podem responder. Então, a gente falou nas nossas políticas de preservação que uma das coisas que a gente vai fazer é trazer agricultores da Terra para Marte e cientistas para estudar o solo e verificar se... Eu tô lendo a pergunta que ela fez. Ok. Se é fértil. Esse solo para qual as coisas que a gente pode plantar, por exemplo, o Sara, eu plantio de acho que o que ela quer perguntar, pelo que eu entendi, é que se vocês vão educar as crianças mais voltadas para produtos agrícolas, ou se isso vai deixar ou não que as pessoas escolham comer carne. Talvez tenha a ver com isso também, sabe? Se você puder entrar nessa. Seria um veganismo imposto? Você vai falar que não é obrigatório, não é? Mas até que ponto? As pessoas que quisessem comer carne também comeriam, né? Se você puder entrar nessa, ou só vai incentivar muito a agricultura e vai restringir bastante a carne? O que é que vocês podem responder? A pergunta dela é bem legal, né? Então, a gente tem uma política mais sustentável e a criação de gado, por exemplo, é uma das maiores causas de desmatamento no Brasil e a gente não quer que isso se repita em Marte. Então, no início, ninguém vai estar, por exemplo, as pessoas que vão para Marte não vão ser todas veganas. Algumas podem já ser da Terra, mas então no início acho que a nossa política vai ser, se você quiser importar, por exemplo, da Terra, carne, você pode. A escolha é sua, vai demorar para chegar? Vai, mas você pode importar. Mas criar gado e animais no planeta, a gente não vai, porque acho que isso vai contra nossas políticas de sustentabilidade e proteção aos animais. E sobre educação, vão ter várias áreas de educação, porque vão ser vários lugares que vai precisar de assistência e de novas pessoas para ter novas ideias de inovação. Então, quem quiser se especializar em agricultura pode fazer parte lá junto com os cientistas e os agricultores. Quem quiser se especializar em outras áreas, por exemplo, arte, preservação ambiental, educação, pode ficar à vontade, tem a escolha da. Ok, respondido. Evaldo, você quer complementar a resposta de Sara? Então, eu concordo plenamente com ela, porque num país, no mundo que a gente vai ter lá, a agricultura, a pecuária, principalmente, ela é a maior fonte de desmatamento e de uso de água que não é muito boa, que é muito desregulado. Então, eu acho que a pecuária seria algo, a criação de gado e animais seria algo muito, muito ruim para um novo país, um novo povo. Então, eu acho que eu concordo com a Sara que não seria permitido, não, a criação, não. Ok, muito bem. Finalizamos então essa rodada com as perguntas dos participantes. Arthur sugeriu aqui que ele gostaria de fazer uma pergunta para o outro grupo. Então, a gente, dessa maneira, Arthur, vai dar ao outro grupo também a possibilidade deles fazerem uma pergunta para vocês. Pode ser? Concordam Claro, também, claro. Valdo e Sara, com abrir essa possibilidade? Por mim, sim, tudo bem. Então, pronto. Pronto, Arthur. Pode fazer sua pergunta para o outro grupo. A minha pergunta é relacionada à liberdade econômica. Na apresentação de vocês comentaram das Red Coins que equivaleriam a princípio a 10 reais. Depois, com o tempo, eu imagino que o valor vai naturalmente mudar. Vocês comentaram também que ela seria baseada em
blockchain, parecido com Bitcoin, e que teria salário mínimo de 1.200 Redcoins, né? O equivalente a 12 mil reais de salário mínimo. Vendo isso, para mim não parece que é muito viável um salário mínimo desse tamanho. Vocês acham que... Quer dizer, quais são as medidas que vocês tomam para evitar a desvaloração, a inflação da moeda, que ela perca valor? Então, nessa parte econômica, como tipo é um novo mundo, talvez a bolsa de valores e tal não seja a mesma daqui. Então a gente vai criar novas leis econômicas, novos parâmetros econômicos e talvez só uma base mesmo bem rasa para a gente poder pelo menos ter uma sociedade mais coesa para ter com o salário mínimo, essas coisas. E o salário mínimo é tipo, a gente vai estabelecer por cada profissão, cada um tem um salário fixo por cada profissão. Não ter essa variação, tipo, vai ganhar um salário. Não, a gente vai fazer igual aqui no Brasil, tá? Cada classe, cada profissão terá um salário estipulado e tudo mais, mas o mínimo desse salário terá que ser 1.200 Redcoins, entendeu? Que equivale aí e tudo mais. E como a sociedade lá vai ser uma sociedade mais alta, como pode dizer, mais elitizada, não tanto quanto a nossa é aqui, então a gente colocou esses valores mais altos por causa que, né, uma população mais elitizada, mais rica, não vai ficar com um salário de 1.200 reais ou coisa assim, entendeu? E também porque a sociedade não será uma sociedade que é desprovida de conhecimento ou que é só força braçal e tudo mais, e sim uma sociedade mais evoluída, mais capacitada intelectualmente. Então elas não vão se sujeitar a ganhar um salário muito baixo ou coisa assim. Sara, pode complementar, por favor. Eu acho que Sara vai querer complementar, né? A gente também parte do princípio de que a gente não vai trocar reais por Redcoins. Por exemplo, você não vai sair aqui da Terra com 10 conto, vai chegar em Marte, vai chegar lá numa banquinha e eles vão te dar uma moedinha em troca. Você vai chegar lá e você já vai começar a receber, já vai se estabelecer lá, já ganhando em Redcoins, entendeu? Você não precisa fazer essa troca. A gente só colocou que cada Redcoin equivale a 10 reais para ter uma noção do valor, não para realmente que vai haver uma troca disso, até porque a gente está pensando em Marte como uma nova nação, um novo mundo, então não faria sentido a gente só colocar o valor em reais, a gente teria que pegar cada moeda de cada país da Terra e converter em Redcoin, se essa fosse a proposta. Mas a proposta é que você já vai chegar lá e já vai começar a receber tudo em Redcoins. Sim, claro. Mas vai ter casa de câmbio também. Você comentou que não vai ter uma banquinha para trazer dinheiro, mas se eu tiver minhas riquezas aqui, eu consigo trocar por Redcoin, né? Se você quiser, você pode. Mas daí é uma coisa sua, porque, por exemplo, se alguém chegar lá sem nada, sem nenhum real no bolso, chega lá, já começa a exercer sua profissão e tal, você já vai receber por Redcoin, você já vai estar estabelecido no lugar. Não, claro. Eu compreendo isso. Patrícia quer complementar a resposta também. Vamos abrir essa sessão por quanto que quando vocês perguntarem, Sara e Evaldo, a gente também abre aos integrantes do outro grupo complementar também. Pode ser então, Patrícia, vai lá. É o seguinte, o Redcoin, ele vai estar para as pessoas aqui na Terra poderem comprar também, mas as pessoas lá em Marte não vão poder comprar reais, guarani, peso, dólar, euro, libra, o que quiser. Porque lá só vai se utilizar Redcoin, só, e não vai ter outra exceção. O planeta inteiro vai utilizar essa moeda. É isso que a gente estabeleceu, o que a gente tinha decidido, chegamos a esse acordo. Mas o Ok, Brasil então vamos passar agora se quiser. a Arthur, porque senão a gente vai ficar nesse debate o tempo todo, tá? Vocês podem depois da aula debaterem mais, não tem problema nenhum. Vamos abrir agora então
para Sara e Evaldo perguntarem para o outro grupo, da mesma maneira que vocês tiveram essa possibilidade. E aí, Eduardo, você pode também comentar, tá? Podem perguntar e o outro Então, grupo vai responder também. sobre uma questão, né, sobre o direito, né, segurar o direito da mulher. Eu vi que vocês não tinham nada. Tipo, vocês falaram que seria a cada federação, a cada parte do planeta ter a sua lei a favor dos direitos das mulheres para assegurar a segurança delas. Eu não sei se isso é uma boa, sabe? E eu queria saber se, tipo, poderia existir uma lei universal nesse mundo que possa assegurar a segurança, a vida dessas mulheres e não deixar só na mão dos bombas, essas coisas assim que eles proporam. Olha, a princípio a gente respeita a autonomia de cada estado, de cada domo, cada cidade. Dependendo da necessidade que elas tiverem de fazer leis, ou seja, se tiver uma maior desigualdade de gênero em tal cidade, ela pode aplicar a política que achar necessária. Em outra, pode aplicar a política que achar necessária. Mas, a princípio, a gente não espera que tenha desigualdade de gênero e a gente, por causa disso, não acha que seja necessário fazer uma política a nível nacional ou planetário para resolver isso. Se for o caso, a gente pode fazer também, mas a princípio não. Eduardo, você quer complementar? Acho bom complementar. Eu acredito que não. Seria a mesma coisa que eu disse para o professor agora há pouco, né? Que a gente está começando com uma premissa, uma esperança de que a gente vai ser diferente do que aconteceu aqui na Terra, né? Então a gente já começa com essa base de que vai ter a igualdade, que não vai haver uma discrepância, não vai ter uma discriminação, independente de gênero, no caso, né? E só mencionando, a gente está falando do nosso país, né? A gente não pode estabelecer nossas regras no planeta inteiro, porque eu acredito que se alguma outra nação quiser chegar ali no país não, no planeta de Marte e querer estabelecer uma nova nação, a gente não tem como impedir, né? Então, as nossas leis, elas são aqui para o nosso país, da mesma forma que as leis ali do Evaldo são o país dele. Eu imagino que, tipo, a gente está em Marte agora e tem dois países aqui, entendeu? Então, as nossas leis não vão interferir nas leis de outros países. É basicamente isso. Não sei se eu consegui expressar direito. Ótimo, fechou a pergunta aí, mas a gente abre se algum outro membro do grupo, assim como a gente permitiu Patrícia participar, não é? Se algum outro membro do grupo quiser tocar nesse assunto, falar sobre esse assunto, Samira, Rose, Paula, Jason, vocês fiquem à vontade para finalizar agora a resposta. Podem contribuir também. Alguma mulher, já que o assunto é sobre elas? Pois é. Olha aí, Rose vai falar. Muito bem, Rose. O microfone está aberto para você. Tá me ouvindo? É porque no meu aparece que não tá carregando. Mas a gente te escuta sim, pode falar. Então, é como eles dizem, a princípio a gente acredita e tem a esperança que seja, né, haja igualdade. Porque se tem uma coisa que a gente tá querendo nessa nossa proposta é igualdade, independente de gênero, de escolha, de sexualidade. Mas se vier ao caso de ter algo assim, eu acredito que a gente vai implementar novamente olhando para a igualdade de forma que a sanção que for aplicada seja o mesmo para quem cometer, tanto com a mulher quanto com o homem. Porque se tem uma coisa que as mulheres têm buscado de um tempo para cá é a igualdade. As mulheres têm sempre buscado a igualdade, seja no valor salarial, seja na importância dela entre a política, ou
um respeito, principalmente o respeito. A mulher tem buscado muito o respeito dela poder se vestir como ela quiser e não ser julgada pela roupa que ela está usando. Que tem uma coisa hoje em dia que de vez em quando você ouve, por exemplo, se acontece um estupro, um abuso, as pessoas tendem a dizer assim, ah, mas foi a roupa que ela estava usando. Então, a gente vai procurar, a lei que vai ser mais aplicada vai ser a do máximo respeito, como foi dito, vai ter respeito entre crenças, religião, sexualidade, e é isso. Se for ser aplicada alguma sanção, vai ser o mesmo, tanto para quem cometa com o homem ou para quem cometa com a mulher. Que todos merecem respeito e a mesma igualdade perante a lei. Muito bom. Fechamos aqui, então, a fase das perguntas. Por conta do adiantar da hora, nós vamos passar para a escolha de qual proposta melhor representa você. Todos nós vamos votar, né? Você não precisa votar na proposta do seu grupo. Se você achar que a proposta do outro grupo melhor lhe representa, não há problema nenhum. Nesse momento agora, nós vamos votar enquanto pessoas diante da nossa individualidade. Eu quero agradecer a todos e todas pela participação, pela contribuição, pelo debate, pelas perguntas, pelas reflexões, pela fase que vocês também tiveram de elaboração. 2 trabalhos altamente bem feitos, caprichados, bem organizados. Olha, vocês estão de parabéns. Eu sei que houve momentos difíceis que vocês passaram, tenho certeza, não é? Dificuldades também, mas vocês conseguiram superar, apresentar os trabalhos aqui, que ficaram de alto nível, e eu novamente parabenizo a vocês todos. Então, vamos passar, então, alguém pode querer trabalhar, não é? Querer algum outro compromisso, então vamos passar para a fase das votações. Temos 2 projetos, eu vou fechar aqui a gravação.